Mas e se você pudesse voltar no tempo? O que você faria de diferente? Ô, e aí, Júnior, bom? Oi, pai. Escuta, dá pra falar contigo agora rapidinho? Tá com tempo aí? Não, beleza. Entra aí, entra aí. Então, Júnior, é o seguinte. Eu preciso te falar uma coisa séria. Se na nossa família, a gente tem um segredo que passou na nossa geração. No meu avô, no seu pai, que no caso sou eu. O que acontece? Esse segredo é que a gente pode voltar no tempo. Viagem no tempo? Ai, meu Deus. Eu acho que não existe, cara. Isso não existe. Não, é sério. Ó, vou te falar. Então você pode fazer um teste. Você vai num lugar, fecha os olhos, cerra os punhos e pensa no lugar do passado onde você quer estar. Pode testar, você vai ver. Tá, eu vou testar, mas eu não acredito nisso, não. Tá bom, vamos lá. Mas e se você pudesse voltar no tempo? O que você faria de diferente? Bom, eu não sei se você já viu esse filme chamado About Time, né? Que é a questão de tempo. Realmente fala de um cara, o Tim, que ele descobre a viagem do tempo através do seu pai. E eu amo esse filme. Cara, mano, eu amo esse filme, de verdade. E é muito louco porque ele realmente usa isso a seu favor. O seu pai passou por isso, o seu avô, e enfim, várias gerações já passou por isso dentro da viagem no tempo. E ele descobre isso e o filme vai acontecer de acordo com as viagens no tempo que ele vai fazendo. E esse filme fala sobre como a vida devia ser. A primeira vez é nas loucuras do dia a dia, quando você vive na loucura, na correria e tal. E na segunda vez é que você pega para aproveitar a vida de verdade, os detalhes, as coisas boas da vida, e aí você consegue aproveitar. Mas óbvio que a gente não tem a viagem no tempo, né? A gente só vive uma vez. E esse filme fala sobre como a gente foca tanto no futuro, nos nossos sonhos, nas nossas metas, e a gente esquece que o que importa de verdade é o nosso presente, aquilo que a gente está fazendo hoje. Engraçado que eu, olhando algumas fotos antigas, eu me vi com uma pessoa despreocupada, sabe? E esse filme me fez recordar de que as coisas passam, sabe? Os momentos passam. E por mais que eu tente voltar no passado, por mais que eu tenha o poder de voltar no passado para me poder abraçar as coisas que já passaram, eu preciso pensar, e o hoje? Por mais que eu volte no passado, mas eu nunca vou conseguir aproveitar a primeira vez daquelas coisas. Por mais que a gente tenta voltar no passado, por mais que a gente, sei lá, tenha uma máquina do tempo, aquele momento vai ser completamente único por ser uma única vez. E conforme a gente vai crescendo, né, as dificuldades e os problemas vão pegando a gente de jeito, fazendo com que a gente olhe a vida como se fosse um grande problema, né? Esquecendo que tem uma coisa muito boa, que são os detalhes da vida, que são aquelas coisas maravilhosas que a vida proporciona pra gente. Amizades, experiências, viagens, fotos antigas, tudo que faz a nossa vida vibrar de um jeito diferente. Eu acho que esse filme mostra exatamente isso. Não existe viagem no tempo que faça você viver apenas o presente. Não tem viagem no tempo que faça você viver aquela experiência que você teve, sei lá, 10 anos atrás. Porque quando você vive uma experiência e você sabe que essa experiência não vai voltar mais, você agarra e não quer deixar ela escapar. E esse filme mostra de uma forma irônica como seria se a gente voltasse no passado. Pelos momentos que a gente gostaria de voltar no passado, mas sem que a gente voltasse no passado. Pra gente que a gente tá olhando, né, vendo esse filme, mostra que, caramba, cara, não é um filme sobre viagem no tempo. Esse é um filme contra a própria viagem no tempo, sabe? Por mais que a gente tenha esse poder de viajar no tempo, de fechar os olhos e cerrar os punhos para poder voltar no passado, não seria tão bom como se fosse a primeira vez, sabe? Às vezes você conhece alguém pela primeira vez e você tem essa experiência, meio que essa experiência foi única para você. E eu acho que se a gente voltasse no passado para poder reviver essa lembrança, talvez a gente pudesse estragar o momento perfeito. Às vezes você acha o amor da sua vida e você não quer que aquele momento onde você estava com aquela pessoa, aquele momento bom, na qual vocês conversaram sobre várias coisas, se perca
E eu acho que a viagem no tempo poderia estragar muito essa lembrança dentro da sua cabeça. E aí, como eu falei, quando eu paro pra pensar nisso tudo que eu tô vivendo, os momentos, os pequenos momentos que eu tô vivendo, por exemplo, as pessoas que eu conheço, os lugares que eu visito, as experiências que eu tive ao longo da vida, os lugares que eu já visitei, as comidas que eu já provei, será que eu mudaria essas lembranças? Será que realmente eu gostaria de voltar no passado para poder reviver essas lembranças? Eu acredito que não. Eu acho que a verdadeira liberdade, ela começa a partir do momento onde a gente aproveita os melhores momentos como a gente gostaria de aproveitar mesmo. Como a gente gostaria de ser aproveitando esses momentos. Às vezes você tá saindo pra algum rolê, ou às vezes tá com alguém que você gosta, só que você não se declarou pra essa pessoa ainda. E você gosta muito dela, só que você tem um pouco de vergonha, um pouco de medo. E aí quando você é você, você consegue se declarar, você com certeza não gostaria de voltar no passado para poder se declarar novamente, porque você já se declarou. Diferente do caso se você não se declarou e gostaria de voltar no passado para você se declarar. Entendeu? Então a viagem no tempo, ela mostra que quando a gente volta pela segunda vez, é essa versão que a gente gostaria de ser de fato. Sabe quando você tá numa festa e você meio que conhecia alguém divertido, conhecia uma pessoa animada e você gostaria de chegar nessa pessoa, só que você não chega por vergonha e tal, aí você chega em casa e você deita na cama assim e você pensa, caraca, mano, eu devia ter chegado nessa pessoa, devia ter conversado, devia ter, sei lá, puxado assunto. É essa versão que você precisa ser. A versão, a segunda versão, a versão que gostaria de voltar no passado. E eu acho que muitas das vezes a influência externa, aquilo que as pessoas falam pra gente ser, acaba prejudicando as nossas ações. Acaba prejudicando as nossas escolhas. Inclusive eu fiz um vídeo sobre isso, sobre a influência externa e como isso prejudica a nossa vida. Eu vou deixar no card aqui pra você dar uma olhadinha. E aí quando a gente percebe que, tá fazendo as coisas por conta dos outros e não porque a gente gostaria de fazer mesmo, se passa 2, 3, 4, 10 anos da nossa vida e a gente não fez aquilo que a gente queria fazer de fato, sabe? E quando a gente percebe, o tempo já passou. E não existe viagem no tempo que faça você voltar para aquele momento para poder arrumar aquela cagada que você não arrumou no passado. Ou para se declarar para a pessoa que você gostaria de se declarar. Ou para fazer aquela viagem que você deixou, sabe? Ou até mesmo aquela oportunidade que você não agarrou com todas as forças. Eu acho que muita gente esquece de uma coisa que é o simples fato de a gente, por exemplo, não estar focando muito no presente, sabe? E esquecer um pouco o futuro. Porque quando a gente foca no presente e percebe que, cara, o presente não vai fugir, né? A gente tem melhores decisões, a gente se arrisca mais. E eu não sei se é um ditado popular ou até mesmo uma frase de algum pensador e tal, que é: o amanhã não existe. E quando você percebe que, cara, realmente o amanhã não existe, né? Porque tudo que acontece é hoje, a gente se arrisca mais. A gente não tem tanto medo de fazer as coisas que a gente quer fazer. E tem aquela urgência, né? Da gente sempre se preocupar com o futuro e esquecer do presente. Eu acho que a grande sacada, como eu falei, é a gente abraçar a pessoa que gostaria de voltar no passado para arrumar as cagadas da vida. E eu acho que a preocupação excessiva com o futuro, com as coisas que vão acontecer daqui para frente, acaba cegando as oportunidades de hoje. Por isso que eu sempre falo, cara, às vezes a vida que você tá tendo hoje é a vida perfeita na qual você sonhou há muito tempo atrás, né? Eu acho que a gente precisa ser quem a gente é de verdade, tomar as melhores decisões sem se arrepender depois, sabe? Porque, querendo ou não, o tempo passa. A gente se arriscando ou a gente não se arriscando, o tempo passa. E aí quando você para pra pensar que, a minha vida é somente minha e não é de outra pessoa, você começa a ser quem você é de verdade, tomar melhores decisões pra sua vida. Enfim, se você gostou desse vídeo, deixa sua curtida, sua inscrição. Eu vou deixar no final mais alguns outros vídeos de análise de filmes, né? Breve análise de filme, na qual eu falo e ainda faço você refletir sobre esses filmes. Se você não viu About Time, ou se você viu, comenta aí nos comentários, óbvio, né? Me fala o que você achou desse filme. Tamo junto, até o próximo vídeo.